Só vamos comentar agora as questões relacionadas aí ao mandado de injunção, ok? Semana 5, dia 2. Primeira questão: entre os legitimados para impetração do mandado de injunção figura a pessoa natural, certo ou errado? Certo, tanto as pessoas naturais, temos as pessoas naturais e quem mais? E as pessoas jurídicas. Está previsto onde? No artigo 3º da Lei 13.300. Então, questão correta aí. Então, são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos. Então, titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º e como impetrado o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, impetrado, quem por direito tem que aí a atribuição de editar a norma. Questão 2. Com a concessão do mandado de injunção está condicionada a ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que essa omissão seja parcial. Então, o que ele está dizendo aqui, quando você tem um mandado de injunção, ele serve quando ocorre o que? A ausência do que? De norma regulamentadora. Agora está falando assim, ainda que esta norma, que esta omissão seja parcial. Então, a ausência de uma norma regulamentadora, ela pode ser o que? Pode ser omissão total ou parcial, ok? Então está correto aí. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a definição novamente aí da lei do artigo 5º da Constituição Federal, que refere-se ao mandado de injunção. Então o artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Então, falta de norma. Então, a norma normalmente é o que? Uma norma infraconstitucional que torna inviável direitos e liberdades constitucionais. E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Já a Lei 13.300 vai falar no seu artigo 2º, vai falar: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial da norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Perfeito? Então, a norma, quando ela for total, a omissão, ou parcial, então vai caber o mandado de injunção. Então é isso que a questão está trazendo. A ausência de norma, ainda que essa seja omissão, seja parcial, cabe sim o mandado de injunção. A decisão que concede o mandado de injunção, então a decisão que concede o mandado de injunção, em regra, gera efeito ultra partes. O que significa outra partes? Significa gera efeito para terceiros? Sim ou não? Resposta: não. Gera, a regra gera o que? Gera efeito entre partes. Efeito entre partes, ou seja, quem entrou
com o mandado de injunção, ok? Não é para todo mundo. Exceção seria para ultrapartes ou ainda para erga omnes. O que significa erga omnes? A todos. Então, novamente, a decisão que concede o mandado de injunção, em regra, gera efeitos entre partes, não ultrapartes. Questão número 4. A pessoa jurídica pode impetrar mandado de injunção. A gente viu aí no artigo 3º que não só as pessoas naturais, mas também as pessoas jurídicas, elas são legitimadas para o mandado de injunção como impetrantes. Questão 5. Entre os direitos fundamentais inclui-se os remédios constitucionais, como por exemplo o mandado de injunção, criado pela Constituição Federal de 1988, tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que inviabilize. Então, a falta da norma inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É o que está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Item correto. Sexta questão. O STF, é do STF a competência para o processo de julgamento de mandado de injunção coletivo, apontando a ausência de norma regulamentadora. Então está falando aqui ausência de norma regulamentadora, está falando sobre o que? Mandado de injunção, perfeito, então está correto por enquanto. Cabe o mandado de injunção quando tiver ausência de norma regulamentadora, mas está falando que é de competência do STF quando o que? For a ausência de norma regulamentadora a cargo do TCU, ajuizado por associação de classe devidamente constituída. Olha que diz o artigo 102 aí da Constituição Federal, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente o que há mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, mesa de suas câmaras legislativas e do Tribunal aqui, ó, de Contas da União. Então, compete ao STF processar e julgar originalmente o que? Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do TCU. Então veja, é do STF a competência para o processo e julgamento do mandado de injunção, apontando a ausência de norma regulamentadora a cargo do TCU. Perfeito, é o que está previsto aí na questão, é o que está previsto no artigo 106, beleza? Uma questão difícil aí. Aqui outra. A jurisprudência do STF acerca do mandado de injunção evoluiu para admitir que, além de declarar omisso o Poder Legislativo, o próprio Tribunal edita norma geral de que depende o exercício do direito invocado pelo impetrante. O que ele está dizendo aqui? Que antes o STF ele tinha ele adotava uma função não concretista, vamos dizer assim. O que significa isso? Significa que quando tinha um mandado de injunção, estava por falta de uma norma que o regulamentasse, ele mandava para o legislativo para ser regulamentado, certo?
Já a função concretista que ele passou a adotar, o que significa? Significa que ele começou a utilizar outros normativos como de forma análoga para conferir o direito que estava sendo suprimido aí pela ausência de uma norma, ok? Como que é então? Não concretista. O STF, tá? Ele adotava não concretista, depois passou a adotar concretista. Concretista, ele está concretizando o direito aí por meio de uma norma. Uma norma, como que eu posso dizer, similar. Um exemplo clássico disso aí era o que? O mandado de injunção aí contra a greve de servidores. O STF chegou e falou: enquanto não sair uma lei que trate sobre a greve de servidores, será aplicada a lei de greves da iniciativa privada. Então isso aí foi o que? Uma posição concretista. Ele não apenas mandou, agora ele não estava mais mandando para o legislativo para legislar uma norma para trazer essa eficácia do direito, perfeito? Então ele começou então a agir de forma concretista. Por que eu coloquei uma bomba? Porque esse daqui, a posição é que da doutrina é que ele vai pegar uma norma similar, perfeito? Que o que o CESP trouxe, ele está falando que o tribunal vai editar uma norma geral. Então, se ele editar uma norma geral, ele está legislando. Aí acabou o mundo. Pior, o CESP ele trouxe a questão como certa. Ok? Então, tome cuidado com esse tipo de questão. Então, novamente, se caiu uma questão relacionando aí o mandado de injunção que evoluiu para que o STF admitisse, então aí adotasse aí a posição concretista, que agora ele mesmo vai editar norma geral. Então você vai colocar que está certo de acordo com o próprio CESP, não de acordo com a doutrina, ok? Então é uma questão muito polêmica aí. Então pronto. Então veja só. Ressaltou-se que essa corte, afastando-se da orientação inicial, então inicialmente perfilada no sentido de estar limitada à declaração da existência de mora legislativa, então antes era essa posição, para a edição de norma, para a edição de norma regulamentadora específica, passou sem assumir compromisso com o exercício de uma típica função legislativa, aceitará a possibilidade de uma regulação provisória pelo próprio judiciário, ok? Então leve isso para a tua prova aí, beleza? Então aqui essa questão aqui ela está certa, tá? O gabarito está correto aí. Depois eu altero no principal. Questão número 8. Questão difícil também. Conforme o STF, a edição de norma regulamentadora prejudica o mandado de injunção. O que ele está dizendo aqui? Você não tinha norma regulamentadora, entrou com mandado de injunção. Agora tem uma norma regulamentadora, prejudicou o mandado de injunção. Certo ou errado? Certo. Salvo na hipótese de o impetrante pretender ver sanada a lacuna normativa no período anterior à edição da lei. Pode isso? Resposta não. Então o item está errado. Olha o que diz o STF a respeito disso. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a edição de diploma reclamado pela Constituição leva à perda de objeto do mandado de injunção. Então o que ele está dizendo aqui, que quando ocorrer então a edição do diploma reclamado pela Constituição, pelo mandado de injunção, leva então à perda do objeto, ok? Porque agora eu editei uma norma, perdi o objeto.
Portanto, a orientação do STF é pela prejudicialidade no mandado de injunção. Perfeito? Por quê? Porque o objeto foi perdido com a edição do diploma legal, ok? Então, ainda o mandado de injunção não é um meio processual adequado para questionar a efetividade de lei regulamentadora. Então, esse aqui é um outro ponto, perfeito? Mas o que ele está querendo na questão? São duas coisas. A primeira era do objeto. Então, com a edição da lei, tem-se a perda do objeto, ou seja, prejudica. Então, aqui prejudica o mandado de injunção. Ok? E o segundo vai ter aqui num julgado também do STF. Diz que excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora. Então ele está dizendo que excede os limites, ou seja, eu não posso utilizar o mandado de injunção para sanar. Então ele está dizendo que excede os limites para sanar a alegada lacuna normativa no período pretérito, ou seja, antes da edição da lei regulamentadora. Então não posso, então por isso que o meu item vai estar incorreto. Então, salvo o impetrante pretender sanar lacuna normativa pelo período anterior à edição da lei, não tem essa salva, não tem essa exceção, não tem esse dispositivo, porque o STF diz que não pode. Questão 9. De acordo com o atual entendimento do STF, a decisão proferida em mandado de injunção pode levar à concretização da norma constitucional despida de plena eficácia, ou seja, uma norma que não está tendo uma eficácia porque não tem uma eficácia limitada, tá? Depende de lei para ter essa eficácia, então ela está despida, tem uma norma de eficácia limitada, então ela está despida de eficácia plena. No tocante ao exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania e à cidadania, ok? Então, tá correto. Beleza? Por que tá correto? Então, ó, o STF, ele traz então que o mandado de injunção pode levar à concretização. Então, é o que? A forma concretíssima que o STF tem adotado agora, da norma constitucional despida de eficácia plena, ou plena eficácia. Perfeito? Então, o mandado de injunção pode levar à concretização da norma constitucional. Então, essa aqui é a posição, essa aqui, ó. Então, agora, no posicionamento concretista do STF, a decisão proferida em mandado de injunção pode levar à concretização da norma constitucional despida de plena eficácia. Perfeito? Então está correto o item. Questão número 10. Os direitos sociais são direitos fundamentais que, assim como os direitos individuais, têm aplicação imediata. Então, direitos individuais são iguais aos direitos sociais, têm aplicação imediata. Então, por esse motivo, sempre que a omissão, então, se tiver uma omissão regulatória por parte do poder público, representar entrave ao fiel exercício desse direito, será cabível o quê? Um mandado de injunção. Perfeito? Perfeito. Então, questão correta. Então, seria isso. Vamos para as próximas questões. Esse mandado de injunção é um pouquinho mais chatinho, não é? Então, vamos lá. São questões, poucas questões caem de mandado de injunção
e só vão cair questões relacionadas ao que a gente viu agora, beleza? Um abraço, vamos lá.